Né, modernista. Vamos falar de Mário Quintana, né? Nasceu em 1906, faleceu em 1994. Ele nasceu em Alegrete, tradicional cidade da campanha sul rio-grandense. Era filho de uma família de classe média. Com 13 anos, ele ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre. Em 1924, abandonou os estudos e, após outro retorno a Alegrete, onde trabalhou na farmácia do pai, fixou-se definitivamente na capital gaúcha. Durante muitos anos, ele se entregou à vida boêmia, né? Então, muito intensa na cidade. Tornou-se tradutor da editora do Globo, vertendo Proust, Conrad, Maupassant, Verlaine, Aldous Huxley, entre outros autores clássicos. Também colaborou permanentemente na imprensa, apesar da consagração nacional que o cercou na velhice e nas dezenas de títulos honoríficos que recebeu, morreu em extrema pobreza, né, sozinho, no ano de 1994. Ele morava em um hotel em Porto Alegre, né, não era nenhuma casa. As principais obras: Rua dos Cataventos, publicado em 1940, Canções, 1946, Sapato Florido, de 1948, O Aprendiz de Feiticeiro, publicado em 1951, Espelho Mágico, de 1951, Poesia, Aprendiz de Feiticeiro foi em 1950, Poesias, 1962, Do Caderno H, 1973, Apontamentos de História Sobrenatural, 1976, A Vaca e o Hipogrifo, de 1977, Esconderijo do Tempo, 1980, Baú de Espantos, publicado em 1986, e Velório Sem Defunto, de 1990. Ele produziu uma poesia eminentemente crepuscular, né, impregnada de uma constante amarga e articulada em torno de alguns poucos elementos entre os quais se destacam a morte, né, são as temáticas da poesia de Mário Quintana, a morte, a tristeza das coisas. Desde o seu livro de estreia, Rua dos Cataventos, os quais parecem marchar contra o verso livre dos modernistas, percebe-se a melancolia do eu lírico. Sua interioridade está dilacerada, a maneira dos românticos, né? Ele volta a sensação dos românticos, né? A todo momento ele se refere aos desencantos que o afligem, mas sua linguagem é tão evasiva, tão vaga e simbólica, que não se sabe com clareza quais desses males, ou seja, a tristeza do poeta é visível, as causas não. Da primeira vez, soneto 17, da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Carta de apontamentos de história sobrenatural. Hoje encontrei dentro de um livro uma velha carta amarelecida. Rasguei-a sem procurar ao menos saber de quem seria. Eu tenho um medo horrível a essas marés montantes do passado, com suas quilhas afundadas, com meus sucessivos cadáveres amarrados aos mastros e gáveas. Ai de mim, ai de ti, ó velho mar profundo, eu venho sempre à tona de todos os naufrágios. O indivíduo percebe, né, o fim de tudo nessa poesia e sente-se perdido em meio a uma realidade imprecisa, cheia de noites silenciosas e vazias. Todas as referências concretas se dissolvem em nevoeiros e outros símbolos da ausência de sentido das coisas. Que procuravas, solitário e triste? Vamos andando entre os nevoeiros frios, vamos andando, nada mais existe. Quando o mundo exterior é descrito de forma mais objetiva, os cenários aparecem quase natureza mortas, envolvidos em uma atmosfera fantástica, como se o turbilhão da vida moderna ali não existisse. Daí o seu gosto pelas pequenas ruas silenciosas, as quais lembram ruas de uma longínqua memória perdida. Né? Está bem caracterizado nesse pedacinho, nesse fragmento que a gente vai ver. Dorme, ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Essa irrealidade da vida concreta é acentuada pela presença de anjos que tocam flauta em cima de telhados, por luas enormes, por mortos que assombram as madrugadas, por velas ardentes que emitem luzes sem fim. Em certos momentos, o poeta está próximo do surrealismo, e seu desinteresse pelo registro fotográfico revela-se até na pungente homenagem que presta a Porto Alegre no mitológico O Mapa. O crítico Paulo Becker assinala que nesse poema a reinvenção lírica de Porto Alegre se processa sem qualquer relação direta
com aspecto real ou característica típica da capital gaúcha, apresentando de fato a utopia de uma cidade humanizada, que possa ser sentida pelos seus habitantes como um segundo corpo. Um trechinho desse mapa. Olhe o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo. E nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta mudança de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu olhar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez do meu repouso. Serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Um poeta à margem das escolas, né? De certa forma, sua poesia tem dívidas para com várias escolas literárias. A nostalgia do passado, a sensação do infortúnio no tempo presente, a insistência na ideia de morte indicam uma herança romântica. Já a predominância de metáforas e imagens ousadas o remete às influências simbolistas, a partir das quais assimilou também a valorização do soneto, ou seja, encontra-se em seus versos a tradição lírica ocidental, né? Ele mistura várias escolas literárias. No entanto, como Emanuel Bandeira, o tradicional se funde com o moderno, mediante uma linguagem de absoluta simplicidade. Longe do artificialismo das poéticas do século XIX, essa combinação do subjetivismo crepuscular, de inspiração simbolista, com o estilo coloquial da poesia moderna, constitui uma das razões do encanto dos poemas de Mário Quintana. Os poemas em prosa, né? Sapato Florido, né, de 1948, expôs outra tendência em sua obra, que pode ser percebida também em Do Caderno H, de 1973. As duas obras reúnem poemas curtos em prosa, mas não chegam a constituir outra fase na carreira do autor, uma vez que ele continuou produzindo poemas em uma linha mais convencional. Já no século anterior, Baudelaire havia elaborado, na teoria e na prática, o poema em prosa. Qual de nós não sonhou com o milagre de uma prosa poética, musical, sem ritmo e sem rima, bastante maleável e rica de contrastes para se adaptar aos movimentos líricos da alma? É sobretudo da frequentação das grandes cidades e do cruzamento de suas inúmeras relações que nasce esse ideal obsessivo. O texto do poeta distingue-se por serem mais curtos e irônicos. Alguns lembram epigramas, né, ditos humorísticos, dado seu caráter imprevisível e sua rapidez. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Ou o fantasma é um exibicionista póstumo. Ou ainda, amar é mudar a alma de casa. A exemplo de Baudelaire, o assunto dos poemas em prosa de Sapato Florido, da obra Sapato Florido e do Caderno H, é o cotidiano. Enquanto o escritor francês, né, Baudelaire, procurava nas ruas os sinais dos tempos modernos, estabelecendo uma espécie de realismo poético, Mário Quintana busca na vida diária aquilo que é risível, né, que faz rir, que é incomum, que é absurdo, que é surreal. O cotidiano passa a ser uma fonte de mistérios e surpresas. Os verdadeiros poetas não leem os pequenos anúncios dos jornais, declara o escritor, indicando sua proximidade com o dia a dia. O humor desses poemas em prosa, né, denominados quintanares por Manuel Bandeira, nasce dessa visão inesperada que torna mágica a banalidade do cotidiano. Eis alguns exemplos retirados de Sapato Florido e do Caderno H. Com seus ó de espanto, seus R's guturais, seu irto H, horror é uma palavra de cabelos em pé, assustada da própria significação. O espião. Bem o conheço, num espelho de bar, numa vitrina, ao acaso do footing, em qualquer vidraça por aí. Trocamos às vezes um súbito inquietante olhar. Não, isto não pode continuar assim. Que tens tu de espionar-me? Que me censuras, fantasma? Que tens a ver com meus bares, com os meus cigarros, com os meus delírios ambulatórios?
tudo que eu não faço na vida? Cartaz para uma feira de livro. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então, cuidado com isso, hein? Precaução. As damas gordas não devem usar vestidos estampados para não se repetir o que aconteceu certa vez quando o senhor sentou no colo de uma delas, pensando que fosse uma poltrona. Leituras. Não te recomendo a leitura de Joaquim Manuel de Macedo ou de José de Alencar, romancistas do período romântico. Que ideia foi essa de teu professor? Minha ideia. Para que havias tu de os ler, se a tua avózinha já os leu, e todas as lágrimas que ela chorou quando era moça como tu, pelos amores de Ceci e da Moreninha, ficaram fazendo parte do teu ser para sempre. Como vês, minha filha, a hereditariedade nos dá muito trabalho, nos proporciona muito trabalho. O supremo castigo. Em todos os aeródromos, em todos os estádios, no ponto principal de todas as metrópoles existe, quem é que não viu aquele cartaz? De modo que se esta civilização desaparecer e seus dispersos e bárbaros sobreviventes tiverem de recomeçar tudo desde o princípio, até que um dia também tenham os seus próprios arqueólogos, estes hão de sempre encontrar nos mais diversos pontos do mundo inteiro aquela mesma palavra. E pensarão eles que Coca-Cola era o nome do nosso Deus. Página de história. De uma história universal editada no século 33, os homens do século XX, talvez por motivos que só a miséria explicaria, costumavam aglomerar-se, inconfortavelmente em enormes cortiços de cimento. Alguns atribuem o fato a não se sabe misterioso pânico ao simples contato da natureza, mas isso é matéria de ficcionistas, místicos e poetas. O historiador sabe apenas que chegou a haver, em certas áreas, conjuntos de cortiços erguidos lado a lado sem o suficiente espaço e arejamento, que poderiam alojar vários milhões de indivíduos. Era, por assim dizer, uma vida de insetos, mas sem a segurança que apresentam as habitações construídas por estes. Às vezes, nos poemas em prosa de Mário de Andrade, de Mário Quintana, Mário de Andrade me assombrando, de Mário Quintana, o humor é substituído por uma inesperada captação da beleza poética existente na vida diária, como em O Despertar dos Amantes. Né? Vamos ver um pedacinho do exemplo. Quem teria deixado, enquanto nos amávamos, o tarro de luz à nossa porta? Mantendo-se alheio à sedução do brilho fácil dos interesses que regem a política da promoção literária, ele teve uma existência humilde e difícil em Porto Alegre. No fundo, ele sabia que todos esses aí que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Murilo Mendes, outro poeta, né, dessa geração, da segunda geração modernista. Nasceu em 1901, faleceu em 1975. Nasceu em Juiz de Fora, filho de um funcionário público. Sua mãe morreu em um parto, quando o menino contava 2 anos de idade. Quer dizer, ele parto do irmão dele quando ele tinha 2 anos. Fez o curso primário e ginásio em sua cidade natal, mas em seguida abandonou os estudos, fugindo do Colégio Santa Rosa, em Niterói, no qual era aluno interno. A partir daí, exerceu as mais variadas profissões. Aos 20 anos, tornou-se arquivista no Ministério da Fazenda, mas não permaneceu muito tempo no emprego. Em 1930, publicou seu primeiro livro, Poemas. Aos 33 anos, a morte de seu melhor amigo, o pintor Ismael Neri, fez com que ele mergulhasse em uma crise religiosa, fato que o transformou em adepto de um cristianismo singular, no qual nunca mais se apartaria. Seus livros subsequentes confirmaram sua fama de poeta e fizeram dele um autor cult, ainda que sua obra jamais se tornasse popular. Passou a viver na Europa em 1953 e, a partir de 1957, estabeleceu-se em Roma, ensinando literatura brasileira a jovens italianos. Faleceu em Lisboa no mês de agosto de 1975. As principais obras de Murilo Mendes, né? Poemas, publicado em 1930, História do Brasil, de 1932, Tempo e Eternidade, em colaboração com Jorge de Lima, grande parceiro de poesia, né? 1935, A Poesia em Pânico, publicada em 1937, As Metamorfoses, publicada em 1944, Poesia e Liberdade, 1947, Contemplação de Ouro Preto, publicada em 1954, Convergência, publicada em 1970.
Sua carreira iniciou com uma poesia marcada pela inspiração modernista em que predominam a blague e o humor. Sua Canção do Exílio tornou-se uma das mais conhecidas paródias do texto clássico de Gonçalves Dias, aquela, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Também se mostra irreverente com o célebre poema romântico. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam R$1.000 a dúzia. Né? Então é uma paródia da obra de Gonçalves Dias. O gosto pelo poema piada continuou presente em seu segundo livro, História do Brasil. Mas a crise metafísica, né, vivenciada em 1974, levou-o no ano seguinte a buscar a amizade religiosa e a parceria de outro escritor cristão, Jorge de Lima, com quem escreveu Tempo e Eternidade. O objetivo de ambos era restaurar a poesia em Cristo. Porém, se no caso de Jorge de Lima a religiosidade sempre se reveste de certo apelo tradicional e popular, em Murilo Mendes ela é muito mais filosófica, como um requinte espiritual. Né? Caiu um texto de Murilo Mendes no Enem do ano passado, que paradoxalmente a aproxima dos dilemas mais concretos do século XX. O cristianismo surge como resposta a um mundo violento e sem sentido, como se observa em O Filho do Século. Cairei no chão do século XX, aguarda-me lá fora as multidões famintas justiceiras, sujeitos com gases venenosos. É a hora das barricadas, dos fuzilamentos, fomes, desejos, ânsias, sonhos perdidos, miséria de todos os países univos. Fogem a galope os anjos aviões, carregando o cálice da esperança. O cristianismo é para o escritor mineiro um desafio ético à sociedade planetária, um caminho contra a guerra, contra as ditaduras de direita e esquerda e contra todas as forças que aviltaram a dignidade humana. A caridade cristã torna-se a única alternativa de justiça social que não passa pela militância política, geralmente sectária. No entanto, o cristianismo é uma tentativa de compreender a existência, ordenar seu caos, retirar-lhe o caráter de gratuidade e absurdo, ainda que nem sempre esse consolo religioso ofereça aos homens. Exemplo de poesia que nasce no cotidiano e se impregna na metafísica é Canto do Noivo. Eu verei tuas formas crescerem pouco a pouco, verei tuas formas mudarem a cor, o peso, o ritmo, teus seios se dilatarem na noite quente, os olhos se transformarem quando brotar a ideia do primeiro filho. Assistirei ao desenvolver das tuas idades, guardando todos os teus movimentos. Já está na minha memória a menina mãe de bonecas. Depois a que ficava de tarde na janela, e a que se alterou quando me conheceu, e a que está perto da união das almas e dos corpos. As outras virão, tuas ancas hão de se alargar, e os seios caídos, o olhar apagado, os cabelos sem brilho, hão de te arrastar para mais perto do sentido do amor. Ó minha Marte, forma que eu destruí, integrada a mim. O que torna Murilo Mendes um poeta difícil para alguns leitores é possivelmente a linguagem que ele se vale. Suas inquietações e postulados cristãos se expressam por um estilo áspero, despojado de musicalidade, mais próximo do substantivo do que do adjetivo. Além disso, o escritor se eleva intencionalmente em seus versos a uma espécie de suprarrealismo definido, por imagens desconcertantes, alucinações, símbolos e, por vezes, acentuada abstração. Vários críticos já rotularam sua poética de surrealista. Neste poema barroco, as metáforas aproximam-se da irrealidade do sonho. Né? Os cavalos da aurora, derrubando pianos, avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos com os pés feridos. Dormem relógios e cristais de outro tempo, esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas. O constante apelo à alegoria, o cerebralismo que se confunde com a fé, a busca de significado religioso, tanto para o drama histórico e os inúmeros recursos técnicos e estilísticos, garantem à poesia de Murilo Mendes uma permanência que análises de especialistas deverão confirmar cada vez mais nos próximos anos.
Outro poeta, né, da segunda geração modernista, Jorge de Lima, nasceu em 1893, faleceu em 1953. Jorge Mateus de Lima nasceu em União, no interior de Alagoas, filho de um senhor de engenho de antiga linhagem. Passou sua infância entre o engenho e a cidade natal e realizou seus estudos secundários no Colégio Diocesano de Maceió. Em 1907, compôs um poema de teor parnasiano, que se tornou célebre, O Acendedor de Lampiões. Começou a estudar medicina em Salvador e formou-se no Rio de Janeiro. Voltou para Maceió, onde exerceu a profissão de médico e elegeu-se deputado estadual. Em 1930, mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro, tornando-se professor de literatura brasileira na Universidade do Brasil. Após a queda do Estado Novo, militou na política, elegendo-se vereador no antigo Distrito Federal pela UDN. Faleceu em 1953. As principais obras, né? 14 alexandrinos, novos poemas, 14 alexandrinos publicados em 1914, novos poemas publicados em 1929, Tempo e Eternidade, né, em colaboração com Murilo Mendes, publicado em 1935, A Túnica Inconsútil, publicada em 1938, Poemas Negros, de 1947, e Invenções de Orfeu, publicada em 1952. Sua carreira poética apresenta uma evolução contínua, sendo possível dividi-la em 3 momentos ou fases. A primeira, e a de menor importância, se estabelece a partir de rígidos princípios parnasianos, né, o que os modernistas tanto criticaram. A segunda é a fase nordestina, por se vincular ao universo regional alagoano. E a terceira é a fase religiosa, já que o autor impregna seus poemas de conteúdos místicos e metafísicos. É a sua aproximação das conquistas técnicas dos modernistas paulistas, né, em especial da adoção do verso livre, o que ocorreu na década de 1920, no plano temático. O poeta entra em sintonia com as proposições do Manifesto Regionalista, elaboradas por Gilberto Freire, que defendia uma arte mais localista, voltada para a expressão da velha realidade rural do Nordeste. Assim, os poemas que escreve nessa época têm como assunto nuclear a realidade existencial, cultural, histórica das camadas populares do Nordeste. O universo popular aparece na fase nordestina, né? O universo popular aparece envolto em certo nostálgico, identificado de alguma maneira com o mundo dos engenhos decadentes, ao qual o poeta historicamente pertencia, né? Ele era filho de senhor de engenho. Algo similar ao que ocorreria alguns anos depois na ficção memorialista de José Lins do Rego, ele registra liricamente o saber, as crenças e os aspectos pitorescos de um universo ainda não homogeneizado pelo avanço da modernização capitalista. Um universo em que ainda há lugar para entidades míticas, como se vê no poema Diabo Brasileiro. Enxofre, botija, galinha preta, credo em cruz, capeta, pé de pato. Diabo brasileiro, dente de ouro, botija, onde está? Credo, capeta, pé de pato. Diabo brasileiro, quero saber quando dá a dezena do carneiro. Enxofre, botija, galinha preta. Credo em cruz, capeta, pé de pato. Capeta, dente de ouro. Tome, galinha preta, quero dormir com a Zefa. Capeta, bode preto, quero dormir com a Zefa. Dentro dessa fase, pode-se inserir um conjunto de poemas afro-brasileiros, no qual o poeta celebra a cultura negra, em seus ritmos, sua religiosidade, seus costumes e até mesmo sua história por meio da evolução. Por exemplo, de Zumbi dos Palmares. Aqui não há cangas, nem tronco, nem banços, aqui é Zumbi, barriga da África. Esses motivos associados à poderosa musicalidade e à capacidade de criação de imagens de Jorge de Lima fazem com que tais criações tenham um significativo encanto, ainda que a ótica que embasa os referidos poemas seja sempre a de um homem branco. Essa negra fulô mescla a lembrança dos engenhos com a violência do escravagismo e com a sensualidade de algumas escravas. Ele produziu o retrato ao mesmo tempo cruel e erótico de uma época. Negra fulô. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê dum meu avô, uma negra bonitinha chamada negra fulô. Essa negra fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Fulô, ó fulô, era a fala da sinhá, chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou?
Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa. Ó senhor, disse fulô, a vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô. Cadê meu terço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você quem roubou. Ah, foi você quem roubou. Essa negra fulô, essa negra fulô. O senhor foi açoitar sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. De dentro dele pulou, nuinha a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, cadê teu senhor que o nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você, nega fulô? Essa nega fulô. A fase religiosa, né? A valorização do misticismo popular foi o primeiro passo para a adesão do autor ao catolicismo. É possível também que o desabamento da velha elite rural nordestina e a incapacidade da mesma, né, dessa elite, em aceitar a nova ordem capitalista que triunfava no país, o tenham levado a um intenso sentimento religioso. De certa forma, foi essa religiosidade que lhe deu sustentação ideológica e existencial, permitindo-lhe escrever, em parceria com Murilo Mendes, o livro Tempo e Eternidade, sobre o tema da restauração da poesia em Cristo. Seus versos tornam-se longos, quase versículos bíblicos, e dão ao leitor a impressão de uma incontinência verbal. A fase religiosa, né? Continuando aí. Tal impressão persiste na obra mais ambiciosa do autor, Invenção de Orfeu, longo poema lírico com pretensões épicas, dividido em 10 cantos e 11.000 versos de incontável variedade métrica. Apesar da originalidade estilística, da intensa riqueza das imagens repletas de símbolos religiosos e do sentido metafísico que percorre o poema, nele sobressai uma dimensão hermética, impenetrável, que às vezes parece resultar mais dos recursos da criação de linguagem de Jorge de Lima do que propriamente de uma verdadeira profundidade filosófica.